Olá, amigos, boa noite. Já estamos chegando e acreditamos que os companheiros também, porque já vimos muitos aqui, sabemos da sua presença entre nós e agradecemos. Agradecemos a vivência, agradecemos o momento e queremos nesse instante iniciarmos com a nossa prece, essa é a nossa noite de evangelho, nossa noite de refletirmos sobre as palavras de Jesus, sobre seus ensinos, para que eles norteiem os nossos passos. Agradecemos amigos aqui, Girce, Anitta, Eduardo já está aqui também, Edith, Dilza, Ivete. É uma alegria, gente, uma alegria numa noite que eu considero uma noite, temos essa oportunidade de estarmos juntos. É importante que certa vez me perguntaram por que é que nas quartas-feiras eu ia de sapato de salto no centro. Olha como o povo observa. Vocês não acreditam, mas eles enxergam tudo. E queriam saber por que sempre na quarta-feira eu estava melhor arrumado do que nas outras noites, que noites de estudo a gente vai mais tranquila, de tênis, de sandalinha. Mas na quarta-feira era sempre nobre. E aí eu respondi, claro, gente, que vocês podem saber. Na quarta-feira a gente vem para o Evangelho. E o Evangelho merece de nós esse comportamento, merece de nós essa deferência. Então fica explicado por que é que nas quartas-feiras, que são as nossas noites de evangelho especialmente, nós costumamos ir melhor arrumadinhos ao centro. É noite de falar de Jesus. Como falar de Jesus de qualquer maneira? Não é possível fazermos isso. Então nós queremos, por esta razão, agradecer aos amigos que aqui estão, Rose, Rosângela, Eliana, Carlinhos, Ana Luísa, todos os que estão conosco neste momento, Vladimir, Alfredo, nosso compadre, junto de nós também. Nós queremos agradecer a Deus, Pai de bondade, que as suas bênçãos e a sua paz estejam a nos envolver. Que as suas luzes, Pai, caindo sobre nós, ilumine as nossas consciências para que tenhamos, sim, o melhor aproveitamento das mensagens que Jesus nos deixou. Que a espiritualidade, amigos, bons amigos espirituais, possam nos intuir. E hoje, num dia tão especial, 13 de maio, que muitos reverenciam a Nossa Senhora, relembrando a importância da Mãe de Jesus, representada em todas as Nossas Senhoras que nós temos por tradição, bem como a toda a linha de Umbanda hoje relembra a Noite dos Pretos Velhos, que são aqueles mais sábios, aqueles que verdadeiramente usaram os ensinos de Jesus na prática do bem. Então é uma noite mesmo especial e por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos que conosco partilham, para que nós tenhamos então um melhor aproveitamento de todos esses ensinos que nos chegam. E nós queremos nesta noite, nossa noite de estudo da obra Pão Nosso, a lição é a lição 43, que tem como título Boas Maneiras. Mas eu gosto muito de entender em que momento Jesus falou determinada coisa, qual era a intenção, para que tipo de público, para então podermos trazer para o nosso dia a dia. Quando estudamos assim os ensinos de Jesus, nós passamos a aplicar no nosso dia a dia esses conhecimentos que nos foram então ofertados. E aqui nós vamos ter, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, anota o trecho do Evangelho da Boa Nova, do Evangelho de Lucas, de onde Emmanuel tirou apenas o versículo 10. Estamos no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, no versículo 10. Neste item de número 5 do capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito, nós já várias vezes tivemos oportunidade de conversar sobre a expressão de Jesus, pobres de espírito. Muito erroneamente, as pessoas interpretaram isso por muito tempo, muitas pessoas interpretaram
Como pobre de espírito, aquele que não tem conhecimento, aquele que faz coisa errada, a gente costuma dizer, não considere, ele é um pobre de espírito. Como se fosse até algo depreciativo para a pessoa ser intitulada como pobre de espírito. Não é isso, não. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando das criaturas despojadas de vínculos tão materiais, espíritos tão menos sobrecarregados da materialidade terrena. Então, em lugar de ser depreciativo, o título que Jesus oferece como pobres de espírito é das criaturas bem-aventuradas mesmo, das materiais, agregando menos adereços materiais, ela se limpou de tudo isso, tornou-se mais simples e, por consequência, uma criatura mais tranquila, mais amena, com menos necessidade, mais espiritualizada, que tem consigo mais compreensão das coisas. Então, esse é o pobre de espírito que está nesse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. E o trecho de Lucas nos diz assim: e aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, Jesus narra este fato no momento em que ele fora convidado e estava na casa de um dos principais fariseus. Vamos lembrar algumas coisas aqui. O fariseu era aquele que tinha um conhecimento da lei e que seguia a lei mosaica ao pé da letra. Ele tinha todos esses cuidados, toda essa atenção, ele cumpria rigorosamente. E se é um dos principais, é claro que era um dos que tinham mais conhecimento e se comportavam desta forma. Isso ele acontece logo depois que ele fez a cura de um homem e foi criticado por ter curado um homem no dia de sábado. Um homem que era portador de um grande inchaço, e ele curou aquele homem naquele momento, e o homem foi embora. O homem não permaneceu naquele jantar, mas ele foi criticado porque era um dia de sábado, mostrando exatamente que eles cumpriam tão ao pé da letra a lei que o sábado era sagrado, não era para ter qualquer trabalho. Então Jesus transgrediu aquela lei e por isso ele foi naquele instante criticado pelos fariseus que ali se encontravam. Em razão disso, ele não responde sobre isso, ele olha para a situação, ele olha para aqueles que estão ali à mesa. E aí ele lança essa parábola, dizendo de que quando convidado para os primeiros lugares, porque nós corremos o risco de que chegue alguém mais importante, mereça esse primeiro lugar e o dono venha nos convidar. Era preferível nos mantermos mais atrás para então podermos ser convidados quando perceber a interrupção.
Mas por conta dessa situação, Tânia, obrigada pelos milhões de corações. Estão todos chegando aqui. Marli, boa noite. Vânia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer essa grande corrente de vibração de paz, que é isso que o mundo está precisando. Que nós estejamos mais amigos entre nós mesmos. E então Jesus nos aconselha um comportamento que reflete cautela, sempre de termos cautela, de termos cuidado com aquilo que estamos vivenciando, de termos então atenção. É melhor menos, o menos será sempre mais, é uma regra que nós temos hoje, conhecimento, o menos é sempre mais. E é muito mais difícil o menos do que o mais, eu costumo dizer. Em costura, é muito mais difícil você costurar uma roupa mais clean, mais limpa, mais lisa, de muitos enfeites, porque o mínimo defeito vai aparecer, do que aquela que tem muitos enfeites, muitos drapeados, muitos bordados, que vai esconder qualquer defeito. O menos é sempre mais. Então, no nosso comportamento, o menos é o convite para que a gente tenha verdadeiramente esse cuidado no comportamento. Faz parte das nossas boas maneiras, mas faz parte também da formação do nosso caráter, desse caráter dos verdadeiros pobres de espírito, daqueles que vão com mais tranquilidade e que aguardam sim o convite, aguardam para receberem qualquer destaque que merecerem. Então essa é a passagem que é usada hoje na reflexão, para que a gente entenda até porque na época de Jesus, fosse no templo ou numa refeição como esta que ele narra, os lugares eram selecionados. No templo, os mais nobres estavam à frente, os homens comerciantes depois, lá atrás é que vinham os mais simples, os mais pobres, os menos instruídos. Então haviam lugares nos templos. Isso também, se nós pegarmos a nossa época de Brasil colônia, Brasil império, nós vamos ver que na própria Igreja Católica era assim. Eram os senhores donos de fazendas com as suas famílias nos primeiros bancos da igreja, numa missa ou num evento religioso, e depois no meio aqueles que eram a classe média de época, e lá no final ficavam em pé os escravos, as pessoas mais simples, não tinham o direito de sentar-se. Então o que Jesus está dizendo o que é que você pensa de você mesmo? Como é que você se acha diante da vida? Querendo os primeiros lugares, achando que você é o máximo, e depois você ter uma triste surpresa de dizer, seu lugarzinho não é aí, seu lugarzinho é lá atrás na fila, e você ter que sair e desocupar o lugar e passar vergonha. Ou é preferível que você acredite sim que existem pessoas mais nobres, mais qualificadas para estar à sua frente, e você aguarde no seu lugar e alguém, reconhecendo o seu valor, te convide então para tomar os primeiros assentos. É isso que Jesus fala. Que nós não nos enchamos de orgulho, de prepotência, de nos acharmos, né? Como popularmente nós dizemos, a última bolacha do pacote, porque às vezes nós nos achamos assim. Então o cuidado de Jesus conosco é de ensinar até o nosso comportamento e a nossa visão de mundo e a nossa visão de nós mesmos, a ciência ou a consciência do si mesmo. Então Emmanuel separou para a reflexão apenas este versículo: e assenta-te no último lugar. Então vai lá, fica lá atrás, lá no lugarzinho, aguarde aquilo que vai ser oferecido a você, o convite que vai ser sido a você. Não seja tão oferecido assim, não queira aparecer tanto assim, aguarde.
O mestre nessa passagem, diz Emmanuel, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras de vida em sociedade. São boas maneiras que nós precisamos aprender. E nos diz mais, a sentença que ele profere revela também um conteúdo altamente simbólico, porque ele fala do banquete do Pai Celestial, o banquete da bondade divina. Nós vamos receber da lei de Deus, da lei do amor, nós vamos receber de Deus o que verdadeiramente fizemos por merecer. E seremos convocados a estar nesta ou naquela posição, recebendo esta ou aquela tarefa, este ou aquele louro da vitória, se assim o merecemos. Por isso que temos que ter essa atenção. Mas o que Jesus falou naquela época se aplica, como vimos, aos nossos dias atuais, ao mecanismo da vida comum. Ele se aplica a todo momento e ele vai analisar exatamente isso, dizendo a recomendação de Jesus preste a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar o que é que ele está nos dizendo. De que este ensino de Jesus nós devemos usar mesmo em qualquer situação a que fomos convocados a participar. Então, primeiramente vem o convite, aguardemos o convite. André Luiz tem uma frase onde ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Dizendo que quando a criatura está pronta, ela é solicitada para a tarefa. De alguma forma as pessoas observam. E aí ela é solicitada. É o nosso currículo espiritual que vai contar. E aí seremos convocados pelas leis naturais da vida e pelas outras criaturas para esta ou aquela tarefa, para participar desta ou daquela situação. E em sendo convocados, diz Emmanuel, é preciso observar um comportamento, porque estamos convocados a uma experiência nova, mas essa experiência nova nunca é uma experiência solitária, junto de outras criaturas, junto aos semelhantes, àqueles outros convidados para participar da mesma tarefa. Então, que cuidado nós precisamos ter neste relacionamento de equipe, de sociedade, de família? Que cuidado precisamos ter? Alguém que penetre uma casa, diz ele, ou participe de uma reunião pela primeira vez, estamos chegando agora, num local, num ambiente, num grupo, numa escola, num trabalho novo, num hall de amigos. Quando isso acontece, nos diz ele, timbrando demonstrar tudo o que sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. É terrível. Aquele que chega se achando, mostrando todo o seu conhecimento, abrindo todo o seu currículo, querendo demonstrar os seus títulos diante das outras criaturas. Isso é intolerável aos outros. Há uma rejeição imediata quando alguém tenta, chegando, se mostrar superior ao ambiente em que se encontra, às criaturas, demonstrando que tudo ele já sabe. Há um fato interessante que a gente observa nos nossos estudos, nas palestras, temos visto muito disso, palestras que permitem diálogos, seminários de estudos, reflexões, encontros, enfim. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma pergunta àquele que está assumindo a tarefa de expositor, de orientador, de coordenador ou de palestrante. Quer dizer, ele assumiu o papel,
ele se preparou para aquele papel, ele está trazendo o seu contributo àquela situação. E aí, alguém vai fazer pergunta. E esta pergunta não é uma pergunta de pronto. Olha, não entendi isso assim, assim. Ou, será que eu entendi certo este ponto que foi exposto? Eu entendi assim, é isso mesmo? Uma coisa mais objetiva para que aquele outro possa então explicar novamente, explicar de outra forma, até se fazer entender, lógico, da melhor forma possível pelas pessoas que ali estão. Nós não vemos muitas perguntas objetivas e diretas, claras e precisas, que abram espaço para aquele que vai responder ficar claro. Nós vemos assim, uma dissertação sobre o assunto, e a pessoa faz uma volta enorme, ela conta dos livros que leu, dos vídeos que assistiu, das palestras, do expositor A, B ou C que informou alguma coisa. Depois que ela ocupa quase meia hora falando de toda a bagagem que ela está trazendo, é que ela vai fazer a pergunta. Eu já vi expositores dizer assim, bom, você já disse tudo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não vai responder. Porque a intenção verdadeira não era daquela pessoa fazer qualquer pergunta que pudesse contribuir com aqueles que ali estavam. Mas era simplesmente se mostrar diante daqueles que ali estavam. Ou se colocar como alguma coisa a mais que aquele que está ali fazendo o trabalho. Muitas vezes vemos assim, olha, só para encerrar, vamos colocar mais isso sobre a fala daquele que está ocupando o espaço. A questão é, foi aberto uma possibilidade para isso, possibilidade clara? Foi dito assim, alguém mais tem algum conhecimento neste ponto ou nesse que possa contribuir com o nosso raciocínio? E aí nós diríamos, olha, eu li, eu vi, eu participei disso, eu aprendi em tal lugar e vamos expor. Mas não foi assim. Foi dito, alguém tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? E aí a pergunta tem que ser algo que todos possam aproveitar. Então há um monopólio do tempo, uma arrogância de quem vai elencar a tal pergunta e que faz uma dissertação. A Regina está dizendo, já vi isso. Muitas vezes, Regina, nós já vimos isso. Não ter objetividade. Apenas parece que a pessoa vai para esse fim, de querer mostrar que sabe mais. Ótimo se ela souber mais. Guarde para si e contribua no momento adequado. Porque saber mais e permanecer na plateia a vida inteira, qual é a vantagem? Já que sabe, vá para a linha de frente e bota a cara na janela, que é para levar todas as pedradas que normalmente se leva. Prestem atenção o convite de Jesus. De repente, você vai com uma palavra toda dessa, né, um discurso todo, e alguém vai dizer, olha, você dá licença, porque aqui tem fulano de tal, que é mais desta área e poderá dar uma melhor orientação do que esta, ou a sua fala não está mais atualizada, este aqui é mais atualizado, imagine a vergonha. Recolha-se a sua insignificância. Então nós vemos este comportamento e Emmanuel dizer, uma pessoa com essa característica no ambiente de coletividade, de aprendizado, de convivência social, ela se torna intolerável. É fato, muitas vezes as pessoas estão reunidas e quando uma pessoa com essa característica vai chegando, o pessoal já diz, lá vem aquele um, meu Deus, vamos dar um jeito, vamos disfarçar, vamos sair, vamos deixar. Quantas vezes nós sabemos desse comportamento humano que é dessa forma que se realiza? Então, continua Emmanuel. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou de uma situação em que as pessoas estão equivocadas
finalidades, nas intenções, tem lá um título e você vai vendo que a coisa está caminhando por outro. Não é razoável que o homem esclarecido, ali ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Ele está chegando agora. Mesmo que ele perceba os deslizes naquele ambiente, para ele que está chegando ali pela primeira vez, cautela, calma. Depois, se for permanecer ali até com a intenção de somar, de ajudar aquele ambiente e ganhar então a simpatia, a confiança daqueles companheiros de jornada, ele poderá sim, olha gente, isso aqui vocês estão fazendo assim, mas veja, vamos olhar isso aqui. Ele vai conduzindo de uma forma melhor. A Tânia está dizendo, é mais fácil criticar do que se pôr a fazer. Verdade. São chamados fiscais das obras feitas. Porque não fazem e vão à crítica, ou por prepotência, mesmo pela primeira vez chegando num ambiente, sobre aquele grupo, aquela situação, colocando os seus pontos de vista ali. Então ele se torna, veja bem a palavra, doutrinador austero e é muito ruim, é indigesto, uma pessoa indigesta para nós, porque ela já vem com esta fala e aquilo não recebe a reciprocidade daqueles que estão ali ouvindo. Porquanto, agora vem a linda lição de Emmanuel, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas. Então, para ajudar alguém, alguma criatura, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Jesus foi convidado para aquela ceia na casa de um dos maiores dos fariseus. Era a primeira vez que ele entrava naquele ambiente. Percebeu a situação daqueles que estavam se assentando. Ele era um convidado. Talvez fosse até o convidado especial da noite que os outros queriam conhecer, saber o seu pensamento, saber o seu modo de ver a vida. Não sabemos isso, mas acreditamos que assim fosse. Até para poderem ter armas contra ele e dizer o que ele fazia de certo ou de errado. Mas ele era o convidado especial. Imagina na casa de um fariseu, ele ser convidado, era ele o alvo. E ele percebeu pessoas tomando a frente. Então ele não chamou atenção diretamente, não foi ríspido, não foi austero ou doutrinador ou dizendo vocês não sabem se comportar. Não, ele não teceu críticas. Como era o hábito de ensinos através de parábolas e ele era um mestre, ou um Messias, e o papel dele como um profeta, um mestre, era exatamente ter essa condição de levar o ensino através de parábolas, desses diálogos mais singelos para que todos pudessem entender. O que se esperava dele era exatamente o que ele fez. Ele passou a lição do bom comportamento, da boa educação, ele passou essa lição das boas maneiras através de uma história, tirar a moral da história. Então, da parábola contada, cada um tirava para si mesmo o ensino. Ele não se dirigiu a ninguém. Se nós percebermos a sua fala, diz assim: e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe essas parábolas, como se ele, olha, eu vou contar uma história aqui. Quando fores convidados a uma boda, tenha atenção, tenha cuidado, que pode acontecer isso. Ele não disse exatamente
quem era que estava ocupando o lugar indevido, nem chamando atenção, nem você não sabe as regras. Não, ele falou no geral, cada um vestiu a carapuça como quis e tomou a providência desejada. Então, este é o modo que Jesus nos convida a fazer e que Emmanuel lembra aqui. Que quando nós quisermos retificar, porque percebemos que estão se desviando, estão agindo de forma errônea, então vamos retificar isso, ou vamos reconduzir porque saíram do trilho, estão se desviando do caminho. Quando quisermos fazer isso com almas, que são as criaturas aqui encarnadas, como nós mesmos, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. É um esforço, é um trabalho daquele que é o trabalhador fiel do bem. Ele vai levar aquelas que iluminar o seu caminho de uma forma que não a ofenda, que a oriente e que não mostre da parte daquele que está sendo o trabalhador, que não mostre prepotência, não há necessidade disso. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. E aí é outra notícia para nós. Boa noite, Humbertinho, Neuza, boa noite. A notícia do trabalho, do resultado deste comportamento. Se aprendermos a ter essa atitude mais complacente. Cada vez que eu leio isso, eu me lembro muito de uma frase do Chico. Já comentei isso, comento e penso sempre, procuro ajuizar com esse olhar de Chico. Havia em Uberaba uma zona de meretrício e ali algumas companheiras exerciam a profissão do meretrício e muitos criticavam. E certa vez algumas até iam à casa espírita ou procuravam ajuda, procuravam conversar com o Chico e ele dava atenção e recebia críticas por conta disso. Ele dizia assim: meus irmãos, eu estava conversando com as nossas irmãs equivocadas no amor. Ele nunca usou uma palavra depreciativa para aquelas mulheres que viviam do meretrício. Ele simplesmente disse: são as nossas irmãs equivocadas no amor. Elas estavam no caminho de desvio do amor-sentimento para algo relativo apenas aos instintos da carne. Equivocadas, era assim que ele se referia. E se nós olharmos essa expressão do Chico, então ele não viu a causa que todos apontavam. Ele via a causa maior, que era o amor, e identificava aquelas pessoas como equivocadas no amor, que era o mais importante. Assim, muitas vezes eu tenho dito para os companheiros, como vemos ultimamente pessoas equivocadas no poder, equivocadas na política, são equivocados nas religiões, na proposta real, estão equivocados, estão se desviando. E precisam de retificação, precisam ser reconduzidos. Agora, não acontecer isso nesta encarnação com essas pessoas, não tenham dúvidas que a lei da reencarnação vai retificar e reconduzir, colocando no lugar certo essas criaturas, para fazer diferente. Não de forma agressiva, mas de forma progressiva e proativa na lei do amor, para que ela aprenda, para que ela tire esse equívoco, essa visão torta das coisas que ela está realizando. E é isto que Emmanuel então está nos dizendo a respeito deste comportamento, que quando estivermos
agindo num agrupamento, né, que nós observemos que não é razoável chegar ali fazendo o melhor, que o ideal para nós é irmos gradativamente ao encontro dos corações pelos laços de fraternidade legítima. Somente assim conseguirá então alijar a imperfeição eficazmente. Ele está vendo a imperfeição alheia? Em vez da crítica, ele vai oferecer elementos de educação daquela alma, educação do espírito, para que aquela criatura se livre da imperfeição que está trazendo, eliminando uma parcela de sombra, mostrando que a coisa vai ser gota a gota, lição por lição, experiência por experiência. Não é da noite para o dia e nem numa única reencarnação que nós nos transformamos em criaturas melhores. Do átomo primitivo ao arcanjo celeste, tudo se encadeia na natureza. É uma caminhada única. Da grosseiria da matéria à espiritualidade maior que possamos desenvolver a um passo a passo. E um passo, então, de cada vez para nós. Assim, diz ele a respeito dessa sombra, através de um serviço constante, nos dizendo que não será apenas uma única fala, uma única orientação, um único exemplo. É todo dia, é bem aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gota a gota, homeopaticamente. Por isso que Jesus disse que, à medida que cada gota de água limpa entrasse num vaso cheio de água suja, esta água ia se limpando e um dia ela estaria totalmente limpa dentro daquele vaso. Totalmente limpa. Por isso que água parada cria miasmas, elementos nocivos, e enquanto a água em movimento torna-se cada vez mais pura e mais limpa. Porque ela está nessa ação de um serviço constante do bem. Jesus foi o grande reformador do mundo, sim, corrigindo e amando. Mas ele não fez isso por ele mesmo. Ele fez isso cumprindo a lei de Deus. Por isso que ele dizia: eu vim amando do Pai. Eu vim para que a verdade se faça. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dizendo que ele estava com o Pai. Se nós quiséssemos chegar lá, teríamos que seguir aqueles roteiros que ele estava nos trazendo. Então ele faz esse convite e Emmanuel reflete: não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Nós não precisamos ficar mostrando isso para ninguém. Isso é de lavra própria e de experiência de vida, diz respeito à nossa vida, à nossa intimidade, ao nosso modo de ver o mundo. Não precisamos ficar mostrando para ninguém. É a maneira de nos conduzirmos, é isso que está nos guardando. Se te encontras decidido a cooperar no bem aos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Diminui a sua luz. O nosso está bem apertadinho, mas vamos lembrar esta vivência do Chico, que eu também gosto. As lições, as histórias, as vivências, elas são muito importantes para nós. Então, nós sabemos que Chico, ele costumava fazer o evangelho, visitas às casas da periferia, levava uma palavra de consolo, uma prece, um pão às pessoas necessitadas. E foi certa vez para uma região bem distante da periferia, já era uma região de pasto, de mato, uma região rural. Claro que essa turma, quando ia com Chico, depois, tarde da noite, e era uma felicidade acompanhar, porque a conversa que ia rolando nesse caminho,
mas não tinha luz onde eles estavam. E então era costume levar um lampião para clarear o caminho do grupo até a casa que eles queriam chegar. E assim, cada vez era um que o Chico dizia: olha, leva você o lampião, você sabe o caminho. E era uma alegria poder ir à frente, clareando o caminho para o Chico e todos os demais. E assim um companheiro pegou aquele lampião e foi indo muito feliz da vida pelo caminho que ele conhecia. E os outros atrás conversando, até que num determinado momento, aquele que levava o lampião achou que o pessoal estava muito quieto. Ele não estava ouvindo mais a conversa, as risadas, ele não ouvia mais nada. Então ele parou e virou para trás, iluminando o caminho. O que percebeu, estava sozinho na estrada, naquela trilha. Ora, onde estão os outros que não vieram acompanhando? Então ele foi voltando pelo mesmo caminho, até que ele começou a ouvir as vozes. E chegou num ponto que todos estavam parados, à luz da lua e das estrelas, conversando. Chico, eu já estava lá adiante e vocês parados aqui conversando. O Chico usou essa técnica que Emmanuel está nos convidando e que Jesus convida a cada um de nós fazer. Meu irmão, quem leva a luz tem que ir mais devagar para que os outros possam acompanhar, os que estão na escuridão possam acompanhar. E aquele homem entendeu. E nós entendemos, mais do que aquela luz material, quando se leva a luz a alguém, a luz do conhecimento, a luz do ensinamento, a luz da educação, a luz da fé, quando estamos levando algo que o outro não tem, que naquele quesito ele está em trevas, não podemos ir a galope, acelerados à frente, mostrando quanto sabemos do caminho. Ele não acompanha os passos. É preciso menos. E aí nós vamos entender uma fala do Evangelho de João, que está no capítulo 3º, no versículo 30, quando João disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Falando de Jesus. João se apagava e ele era tido como um pregador. Ele diminuiu todo o seu trabalho para que o trabalho de Jesus ganhasse volume, ganhasse crédito diante dos olhos daqueles que o estavam seguindo, porque senão iriam endeusar João e deixar Jesus de lado. Então João se apagou, se colocou menor, muito menor, para que as pessoas pudessem reconhecer Jesus como o maior. É este o convite que é feito para nós nesta página, dizendo então que se nós estamos decididos a cooperar no bem, é preciso nos apagarmos de algum modo para que o outro consiga compreender. Desça o nível das palavras, desça o nível do conhecimento, para que todos que estão partilhando daquela vivência consigam entender o que está sendo falado. Deixa a oratória, as palavras, os ensinamentos mais complexos para um público mais complexo, que esteja apenas voltado para aquele aspecto e com uma bagagem de conhecimento capaz de alcançar aquela linguagem. Por isso nós precisamos fazer desse Evangelho de Jesus e dessa leitura que fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que Kardec fez e os espíritos amigos fizeram, trazer o ensino de Jesus numa linguagem compreensível para todos nós. E nós precisamos nos nossos dias, nos nossos momentos, fazermos isso, descermos a linguagem ao nível daquele público, daquele grupo, para que todos possam assim entender. Claridade, para que o outro possa visualizar alguma coisa de bom. Então dizia ele: impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, se não estabelecer mais fortes perturbações naquelas almas que já se encontram em dificuldade. E aí nós vamos ver então nesse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, no item de número 6, apenas um trechinho onde Kardec faz um comentário
a respeito desta passagem que lemos hoje, que refletimos juntos, dizendo que o Espiritismo vem nos mostrar uma aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas. Aquilo que dissemos, se não aprendemos em uma, teremos outras experiências para viver. Mas como dissemos, não como castigo vamos experimentar a situação, mas como um fator de educação da alma. E o Evangelho nos diz encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Elevação material. Porque às vezes o sucesso material fala muito e a pessoa deixa o sucesso espiritual de lado. E aí é preciso baixar aquele sucesso que ela teve para que ela experimente, para que ela não se deixe dominar, diz o Evangelho, pelo orgulho e pela ambição. Então, na próxima encarnação, muda-se o quadro, ela vai para uma situação mais humilde, materialmente falando, para desenvolver a humildade de espírito também, para não se deixar levar. Então, não procures o primeiro lugar na terra, nem queira sobrepor-se aos outros, se não quiseres ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, ser mais humilde, mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado lugar nos céus, se merecemos. Então fica a lembrança, releiam esse trecho do Evangelho, vamos repensar esses convites que Jesus nos faz a essa mudança de comportamento. E hoje, na nossa quarta-feira, lembramos da nossa água, que possamos sempre ter ao alcance de nossas mãos uma água pura para que elas sejam magnetizadas. Então, vamos suplicar. Jesus, Mestre querido, médico dos médicos, permita que as nossas águas sejam magnetizadas pela espiritualidade amiga, pela corrente de médicos do espaço, onde tudo o que necessitamos sejam ali depositados para a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, o nosso fortalecimento. Permita, Pai, que essas mesmas energias cheguem até os lares de todos que conosco partilham desse instante, abençoando-os, iluminando-os, fortalecendo a todos. Permita, Pai, que estas vibrações envolvam a todos aqueles que neste momento passam por dores e aflições, angústias e desesperos, desesperanças do coração, fragilidade na saúde. Sejam amparados, sejam fortalecidos, sejam assistidos para que as forças se revigorem e eles possam então continuar a sua trajetória de vida. Permita, Pai, que todos aqueles que estão no processo da desencarnação sejam amparados pela espiritualidade amiga e conduzidos por mãos queridas, por mãos suaves, aos lugares aos quais se destinam. Como dissemos, dia de Nossa Senhora, que ela olhe por todos nós, por este mundo, por esta humanidade terrena. Deus abençoe a todos. Nossos corações, hoje e sempre. Lembrando que lembrar de ver, indicar, esses nossos estudos estão ficando na página no canal Marina Ferri do YouTube ou na página do Facebook do Grupo de Apoio de Estudos Espíritas. Assim, meus amigos, encerramos a noite de hoje agradecendo a Deus esta oportunidade deste encontro festivo, sim, para os nossos corações, onde tantos amigos estão junto de nós, que essas vibrações de carinho, de aliança do bem, possam se estender àqueles mais frágeis da caminhada, e especialmente àqueles equivocados na vida, que precisam de muita vibração, de muita oração,